Nós vamos para a palavra então, segundo livro de Samuel, capítulo 16. O versículo é 5. Então fique atento aí porque Deus vai falar poderosamente. Diz assim a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que todos nós, em algum momento da vida, nós vamos passar por tribulações. É claro que nós não queremos, é claro que nós não desejamos, mas iremos passar. Aqui, o Davi ele estava fugindo do seu próprio filho chamado Absalão, que usurpou o trono do pai. Ele já tinha matado o seu irmão Aminon, e aí ele se rebelou contra o pai, fez a cabeça de alguns, trouxe para o lado dele, e ali ele disse: eu vou tomar posse do trono do meu pai, eu vou reinar. E como consequência, começou a perseguir o próprio pai para matá-lo, tirar a própria vida dele para assumir o trono. É uma coisa muito triste quando isso acontece na família. É claro que isso é histórico e bíblico. A palavra de Deus fala de Caim e Abel, né? Quando Caim matou Abel, que foi o primeiro assassinato. E isso aconteceu na família. É muito triste quando isso acontece. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje, pais matando filhos, bebês. Que tristeza, que ponto que a sociedade está chegando. Isso tem crescido, pessoal, e muito. Nós temos que orar a Deus para nos guardar e nos proteger, nos livrar do mal. Mas eu quero dizer para você que quando você aceitou a Cristo, você se tornou rei, você se tornou rainha. Você está sentado no trono com Cristo, como diz a palavra de Deus. Você está sentado nos lugares celestiais. Mas isto não quer dizer que mesmo você reinando em Cristo, isso não quer dizer que você não vai passar por aflição. Quando Davi estava tranquilo, quando Davi estava bem, esse tal de Simei, ele não amaldiçoou Davi em nenhum momento apedrejou. Mas quando ele estava na pior, ele fez isso. Por quê? Esse Simei, ele era um camaleão, irmãos. Ele se adequava conforme o ambiente. E esse Simei, olha que coisa séria. Irmãos, dependendo das circunstâncias, ele mudava de lado. E às vezes era amigo, mas dependendo da circunstância, se tornava inimigo. Era amigo quando estava bem. Se tornou inimigo quando Davi estava na pior. Então, de repente, você está passando por uma situação semelhante, ou já passou, ou de repente, você vai passar por uma situação assim. E você tem que estar bem atento e guardar o seu coração. Porque ele não estava amaldiçoando qualquer um. Ele estava amaldiçoando um homem segundo o coração de Deus. E diz aqui que Davi ia caminhando triste, com o povo chorando, todo o povo chorando. E é interessante que Davi estava com seus valentes ao redor, seus soldados. E mesmo assim ele não teve respeito pelo rei. E ali ele começou a amaldiçoar Davi, lançar praga, praguejar contra Davi. E de repente você está passando pela mesma situação. Só porque você está na pior, ou você de repente está numa crise muito grande, a pessoa que era seu amigo hoje se tornou seu adversário. E de repente essa pessoa tem falado coisas, impropérios, maldições, lançando pragas contra a sua vida, contra a família, perdeu o respeito completamente por você. Você vai ver o final dessa história que é surpreendente. Mas outra coisa que ele fez, ele apedrejava Davi, lançava pedras em Davi. Talvez está acontecendo com você, estão atirando pedras em você. Porque você não está vivendo um momento muito legal. Você não está vivendo um momento muito bom. Mas quando você estava bem, quando precisava de você, você estendia as mãos.
você ajudou, você abraçou, você acolheu, você socorreu, você ajudou. E glória a Deus por isso. Nós não podemos deixar de fazer o bem por causa do outro ou da outra. Não, nós temos que continuar fazendo o bem, como diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós devemos continuar semeando e plantando coisas boas. Então, aqui, ele também, além de amaldiçoar Davi, ele também atirou pedras contra Davi. Que situação calamitosa, que situação triste. E é interessante que os valentes estavam ao redor, Davi não estava sozinho naquela caminhada. Tinham pessoas com Davi que amavam a Davi. Ele não respeitou em nenhum momento o rei, a unção do rei. Continuando diz a palavra de Deus, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia, sai, homem de sangue, homem de Belial. Quando ele amaldiçoa Davi, ele fala também um negócio muito sério. Ele chamou homem de Belial. Belial quer dizer maligno. Olha o respeito que ele perdeu. E é interessante que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele não respeitou. Pastor, e por que ele fez isso? Porque ele era da casa de Saul, da linhagem de Saul. Então, aqueles que eram da linhagem de Saul, irmãos, eles se corromperam, foram na direção, na visão de Saul, e guardou também vingança contra Davi. Davi que nunca fez nada contra Saul, pelo contrário, até poupou a vida dele algumas vezes. Tirando Mefibosete, os demais irmãos se levantaram contra Davi. Mefibosete era filho de Jonatas. E Davi cuidou muito dele porque ele tinha feito um pacto com Jonatas. Jonatas era amigão de Davi. E é interessante que ele diz, sai homem de sangue, homem de Belial, homem maligno, homem satânico. Irmãos, isso acontece hoje, infelizmente, na igreja também. Às vezes, a pessoa está passando um momento muito crítico, as pessoas já começam a falar, aquela pessoa do diabo, tá vendo? Olha aí a queda dela, olha aí ó, o que aconteceu com ela. É Deus pesando a mão, essa pessoa é de Belial, essa pessoa é maligna, está pagando, bem feito. Olha que coisa, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Esse Simei levou para o lado pessoal, mas ele sabia que Davi era inocente. E continuando diz, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Que situação. Agora ele fala, bem feito, ele estava dizendo para Davi. O Senhor deu a paga para você. Você está pagando com a mesma moeda a maldade que você fez. Você fez maldade para Saul e para os demais. E se você conhece a história, você sabe que Davi nunca se levantou contra o rei Saul. Apesar das perseguições, ele sempre procurou honrar Saul. E já disse, como diz a palavra, ele chegou a poupar a vida dele. E ele diz aqui algo muito sério. Ele diz que o filho dele iria reinar. Que o filho dele estava sendo dirigido por Deus para tomar o lugar dele. Então, o Simei, cuidado com ele, que tem muito Simei por aí, vigia bastante com o Simei. O Simei, ele não respeitou Davi, não respeitou a unção de Davi e ficou do lado de Absalão e falou, agora você está na sua desgraça. Você está na sua desgraça, você merecia isso. E Davi era inculpável de tudo o que estava acontecendo. E de repente você que está aí do outro lado, alguém está falando para você a mesma coisa. Está vendo você aí na sua desgraça agora? Olha aí o que está acontecendo com você. É Deus pesando a mão. Aquilo que você fez, você está colhendo agora essa maldade. Então, Davi era inocente em relação a tudo o que estava acontecendo com ele. E tem pessoas que falam, que julgam sem saber e sem conhecer. Ou porque tem um orgulho ferido, ou porque se frustrou, ou porque se machucou, ou porque não foi a escolhida, foi outra, e começa a perseguir, a humilhar.
Se acontece alguma coisa com o filho, diz, tá vendo, o culpado é você. Você que é culpado, tá vendo? Você está recebendo a sua paga. Que tristeza, pessoal. Que nível que as pessoas chegam. E diz mais. Ele ficou contente com a desgraça de Davi. Ele se contentou com a desgraça de Davi, com a situação ruim de Davi, meu Deus do céu. Ele tinha que ter misericórdia. Ele tinha que estar do lado do rei ali, apoiando o rei. Mas ele era um camaleão, ele mudava de lado. Isso é triste. E diz, então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem pois diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que o meu filho que descendeu de mim procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Olha, o homem de Deus, a mulher de Deus é diferente. Ele não paga o mal com o mal. Por mais que ele se chateie, por mais que ele esteja, às vezes até magoado, chateado com alguém, ele ora. Ele tinha todo motivo para ficar com raiva daquela pessoa, às vezes fica com raiva. Mas para obedecer ao evangelho e à palavra, ele perdoa. Ele não paga o mal com o mal, mesmo tendo oportunidade, ele não faz isso. Fica até o final que você vai perceber o que vai acontecer. Nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus, irmãos. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para Davi, sendo amaldiçoado quando estava na pior, ele atirando pedra no rei, não respeitou o rei, na comitiva do rei ele atirou pedra, não teve respeito e foi amaldiçoando. Aí o Abisai, o general, falou assim, deixa eu ferir esse filho de Belial, deixa eu acabar com ele, porque ele está amaldiçoando o Senhor, rei. Davi falou, não faça isso não. Se o meu filho está procurando a minha morte, quanto mais ele, deixa ele. Aí diz a palavra, olha que forte. Davi disse assim, porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Aqui está o segredo do servo de Deus. Ele sabe que o Senhor vai transformar aquela maldição em bênção. Ele sabia que ele estava numa situação de miséria. Miséria não era somente, às vezes a pessoa leva só para esse lado financeiro, mas aqui é o lado emocional. Às vezes a pessoa está numa situação de miséria, o casamento às vezes está numa situação de miséria, a família está numa situação de miséria, a vida financeira está numa situação de miséria. Mas ele disse aqui, ó, o Senhor olhará para a minha miséria, para a minha situação difícil, e vai pagar com bem a sua maldição. Oh, louvado seja Deus. É essa certeza que o servo de Deus tem que ter. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Não olhe neste momento pensando que Deus te abandonou porque você está na pior. E aquelas pessoas que andavam do teu lado estão agora te amaldiçoando, apontando o dedo para você e atirando pedra contra você. Não guarde o seu coração. É fácil? Não é. Não vamos ser hipócritas. Mas vamos colocar isso diante de Deus. E o Senhor vai cuidar de tudo. Creia que o Senhor vai mudar vai transformar essa maldição em bênção, a água em vinho. Deus vai transformar o mal em bem. Essa fé que Davi tinha. Ele sabia que o destino dele não era desgraça, apesar de ele estar naquela desgraça, naquela situação de miséria. Mas ele sabia que o fim dele, que Deus iria mudar. Creia nesse fim que Deus vai te dar. Continuando diz, prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Esse Simei, ele não deu trégua para Davi. Mesmo cansado, querendo se refrescar,
estava fugindo do próprio filho que queria matá-lo, estava fugindo de morte. É muito triste quando você sabe que alguém está sendo ameaçado de morte, em vez da pessoa estender as mãos, pelo contrário. Ela deseja o pior, a desgraça, tem sentimento de vingança, de ódio, misericórdia. A Bíblia diz que quem planta colhe. Davi, mesmo naquela situação com soldados, em nenhum momento ele pagou mal com mal, ele pagou mal com bem. E ele sabia que Deus iria mudar aquela situação. Mas Simei não quis mudar, não. Simei endureceu o seu coração e foi caminhando juntamente e amaldiçoando e atirando pedra e zombando de Davi. Eu vou adiantar aqui. Nós vamos para 1 Reis, capítulo 2. Deixa eu adiantar aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Não, deixa aqui no capítulo 19 primeiro, depois eu vou lá. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 15, diz assim, pessoal. Olha o que diz. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei a outra banda do Jordão. Para você entender aqui, só lembrando que Davi estava fugindo do seu filho que queria matá-lo. E ele conspirou contra o rei para ser rei. E Davi fugiu, só que depois eles se enfrentaram e Absalão foi morto e Deus deu a vitória para Davi. Agora Davi está voltando para Jerusalém. Eita, Deus é tremendo, hein? Olha como a situação muda. Eu sempre digo, o mundo dá voltas. E diz aqui a palavra de Deus assim, ele voltando. Aí o que acontece? Versículo 16. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei, ao que Simei disse, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Vocês entenderam o negócio aqui? Deus mudou a história de Davi, deu a vitória a ele, mas antes disso Simei estava amaldiçoando, atirando pedras, zombando. Né? E no momento que Davi precisava de um consolo, porque ele estava cansado, fugindo, estressado, ele estava acusando, ele estava amaldiçoando. Agora, Deus mudou a história, deu a vitória a Davi, porque Davi sabia que Deus ia mudar essa situação. E agora o Simei, quando soube disso, que o rei vinha voltando, ele correu, se apressou e dobrou os joelhos diante de Davi, pedindo misericórdia, reconhecendo que ele foi mau, reconhecendo que ele foi perverso, que ele não deveria ter feito o que ele fez. E pediu perdão ao rei. O mundo dá voltas. Tem muita gente, de repente, zombando de você aí. Dizendo para você, não vai dar nada não isso aí. Isso aí não vai longe não. Você vai ver, só esperar um pouquinho. Você vai ver. Essa pessoa não tem mais como sair dessa situação. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Você tem que ter a convicção que Deus é com você e que vai mudar a sua história no final. O ponto final, Deus não determinou na sua vida. A história ainda da sua vida não está completa. O seu final dessa história que Deus escreveu é um sinal de milagres. É um final de maravilhas. Ele só está colocando vírgulas. Pode ter certeza disso. Você vai ver o fim que Deus vai te dar, como ele fez com Jó. De repente, como Jó,
Os seus amigos estão zombando de você. Estão dizendo que você é o culpado, que você merecia isso, que os seus filhos mereciam isso. Já passou por tudo isso. Mas Deus mudou a história dele. Imagine a cara dos amigos e de todos que zombaram de Jó, que acusaram Jó, e viu o fim que Deus deu a ele. Com Davi não foi diferente. Simei veio, se prostrou. Mas isso não quer dizer que ele se arrependeu. Aqui que está o X da questão, e você precisa ter esse discernimento. Por que que ele confessou seu pecado? Por que que ele se arrependeu e se prostrou? Porque Deus mudou a situação de Davi e deu a vitória a Davi. Ele esperava que o inimigo vencesse e que Davi ia continuar da desgraça. Na mentalidade dele, ele achava que Davi nunca mais iria se levantar, que nunca mais voltaria para o trono. Vocês estão entendendo? Mas Deus mudou essa situação. E eu quero dizer que, até para você, tenha discernimento, porque tem gente que às vezes pede perdão, fala que errou, fala que foi perverso, mas não é de coração. É conforme as circunstâncias. Ele sabia que poderia ser até morto pelo que ele fez com o rei. Ele não se arrependeu por ele mesmo. Ele não se quebrantou, ele continuou com o coração endurecido, orgulhoso. Mas ele sabia que agora tinha que passar para o lado de Davi. Que Davi agora estava no auge, estava bem. Toma cuidado com esses. Porque quando a pessoa vem e bate nas suas costas, né, diz que errou, que falhou com você, mas não é do coração, é porque você se deu bem. Ele esperava a tua desgraça, ele esperava um fim trágico na sua vida, ele esperava a sua destruição. O inimigo estava usando essa pessoa para isso, mas Deus muda a história de quem é fiel. E ele vai mudar a sua história. Agora guarde o seu coração. Guarde. Davi, olha que coisa interessante. Continuando aqui, diz aqui. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Ele ficou com medo de morrer, passou para o outro lado. Ele ficou com medo de acontecer alguma coisa ruim, passou para o outro lado. Toma cuidado que tem aquele que está aqui, depois, conforme a situação está ali. Essas pessoas não têm compromisso. Essas pessoas não têm identificação. Essas pessoas não têm personalidade. Toma cuidado com Simei. Toma cuidado. Ele se move conforme a maré, conforme a situação do momento. Às vezes ele é amigo, mas depois pode ser adversário. Mas eu vou finalizar aqui, que está no segundo livro de Reis. Primeiro livro de Reis, perdão. Capítulo 2, versículo 8. Davi começou a dar conselhos a Salomão e depois ele falece. Diz aqui um dos conselhos que ele deu a Salomão, seu filho, que ficou rei em lugar dele. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz. No dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo, junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio. E bem saberás o que hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Aí Davi dormiu com seus pais. Davi dá um conselho muito profundo para o rei Salomão. Ele está falando assim, olha, em outras palavras, toma cuidado com Simei. Quando eu estava na pior, na situação difícil, ele mudou de lado e apoiou o inimigo. Foi Absalão. Depois que Deus mudou a minha história, ele passou para o meu lado. É o camaleão, ele se adapta em qualquer ambiente. Toma cuidado com ele. Você é sábio, você é inteligente e Deus vai te dar direção. Eu jurei que não mataria, mas toma cuidado com ele. E aí no versículo, eu vou adiantar para não ficar extensivo, versículo 36.
Salomão colocou em prática, hein? Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passar o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Por que o rei Salomão falou para Simei: olha, construa uma casa em Jerusalém, fica aí, não saia daí. Porque no dia que você sair, você vai morrer. Então estou te dando uma palavra, estou te dando uma chance, uma oportunidade. Aí o próprio Simei falou: não, essa palavra é boa. E ele concordou. Por que Salomão fez isso? Porque ele não era de confiança, pessoal. Porque se ele saísse dali, ele poderia aprontar contra Salomão e ser oposição. Ele não era confiável. Então ele teve que tomar aquela atitude. Continuando, diz que já a gente está finalizando, hein? Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Quis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate, para Quis, a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha voltado. Agora entenda, aqui diz que 2 servos, ele ficou lá 3 anos, aí 2 servos de Simei fogem. Quando o Simei ficar sabendo disso, ele vai atrás dele. Ele sai de Jerusalém e vai atrás. Aí o que acontece, pessoal? Salomão fica sabendo. Preste bem atenção, porque às vezes a pessoa: nossa, mas foi muita maldade que ele morre. Eu vou ler aqui para você. Mas irmãos, o que ele deveria fazer? Peraí, Salomão me deu uma palavra, eu concordei, eu tenho que ficar aqui. Eu não vou atrás dele, não. Eu vou contratar alguém, eu vou mandar meus servos, outros servos, ir atrás deles. Era isso que ele deveria fazer. Mas não, pessoal. Ele era uma pessoa arrogante. Ele era uma pessoa soberba. Ele fazia o que dava na telha. Lembre-se, ele não se importava com a autoridade. Era conforme o momento. E aí ele agiu daquela forma. Salomão ficou sabendo. Olha aí. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que eu vi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salomão teve que tomar uma atitude. Por quê? Porque assim como ele prejudicou o reinado, o ministério de Davi, ele ia prejudicar o ministério de Salomão. Salomão falou para ele: você é muito maldoso. Eu falei para você não fazer isso e você fez. Você não tem palavra. Ele era uma pessoa perigosa, pessoal. É claro que aqui é Antigo Testamento, trazendo para nós: toma cuidado com as pessoas que são perigosas, que são maldosas, que se rebelam, que mudam de lado. Uma hora está com você, outra hora não está. Se você estiver bem, ela vai estar com você. Se você não estiver bem, vai para o outro lado, apoia o outro lado, ainda atira pedra em você, te amaldiçoa. Só vou te dar uma revelação aqui que está na palavra. Só guarde o seu coração. Você pode estar num momento de desgraça, de miséria, numa crise muito ruim na sua vida, mas creia e tenha uma convicção, como Davi tinha, que isso iria mudar
aquela situação, que ele ia pagar com bem aquela maldição de Simei. E foi o que Deus fez. Deus mudou a história de Davi. E Davi em nenhum momento intentou mal contra ele. Tinha todo o direito como rei, mas não fez. Ele não pagou mal com mal. Mas ele alertou Salomão: toma cuidado com Simei. Toma cuidado com Simei. O Simei está do nosso lado. O Simei às vezes anda com a gente. O Simei às vezes dá tapinha nas costas, dá um beijinho no rosto. O Simei nos elogia. O Simei fala bem da gente. Porque quando a gente está por cima, o Simei faz isso. Mas quando a gente estiver na pior, o Simei faz tudo ao contrário. Atira pedra, calunia, mente, é falso e outras coisas mais. E você vai detectar o Simei. Se tiver um Simei na sua vida, que a pessoa que tem um espírito de Simei, você vai abrir os seus olhos, você vai dar um passo para trás e vai se guardar. Em nome de Jesus. Coloque diante de Deus, não pague o mal com o mal. Mas Simei não quis mudar. Se rebelou, continuou maldoso e o fim dele foi trágico. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Deus vai mudar a sua maldição em bênção. Não fique preocupado com quem está tirando pedras em você. Deus é fiel. Deus vai mudar a sua história. O ponto final será de vitória. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que palavra gloriosa, maravilhosa. Eu amo a tua palavra. Eu amo a inspiração do teu Espírito. Eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de nós, ó Deus. Nos ajude a discernir o Simei, Deus. Aquela pessoa que tem um espírito de Simei, que conforme as circunstâncias mudam de lado, não é de confiança, é uma pessoa maldosa. É uma pessoa que busca seu próprio proveito. Meu Deus querido, nos guarde dessas pessoas. Nós não vamos pagar o mal com o mal, não vamos pagar o mal com o bem. Porque, meu Deus, nós vamos passar por tribulações, por mais que não queremos. Mas nós vamos ter ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E o Senhor também vai nos ajudar a vencer e vai mudar a nossa história. Por mais que neste momento alguém esteja sendo amaldiçoado, ou, meu Deus, sendo apedrejado, caluniado, o Senhor vai mudar a história desta pessoa. O Senhor é fiel, ó Deus. Nenhuma ferramenta do diabo irá prosperar. Nenhuma ferramenta de Satanás dará certo. E eu digo a você, diabo, em nome de Jesus eu te amaldiçoo, eu quebro as tuas forças. E em nome de Jesus você vai embora com esse espírito de falsidade, porque não vai prosperar nas nossas vidas. Espírito de soberba, de orgulho, nós quebramos o teu poder e as tuas forças. Você que tem usado pessoas para nos difamar, para nos caluniar, para fazer maldade, para tirar pedras, nós perdoamos essas pessoas, porque a tua ferramenta não vai prosperar em nossas vidas através dela. Em nome de Jesus exigimos a tua saída, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, eu peço a ti a bênção sobre a casa, sobre a família desta pessoa, onde é colocar as plantas dos pés, guarda ela do Simei, guarda ela de todo mal, segundo a tua palavra no Salmo 121, guarda a entrada e a saída, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, essa palavra Deus te deu quando? Eu estou meditando na palavra, e eu estou na leitura da palavra, eu estou lendo a Bíblia em um ano, então a gente está mastigando ali as revelações de Deus, e essa mensagem Deus já deu já tem alguns dias, e estava no meu coração, e na hora certa Deus me usou para pregar, e foi hoje. Então guarde essa palavra, tem outras mensagens. Pastor, você nunca leu a Bíblia? Não, já li várias vezes. Mas eu tenho certeza que quando a gente relê, a gente sempre vai tendo algo novo que Deus vai dando para a gente. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, em o nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Creia no que Deus falou com você. Em o nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história. O seu final será diferente.